por tê-los, né, como plateia à distância, plateia remota, para mais um evento, para mais uma palestra, na realidade, do primeiro CIGELP, que é o primeiro ciclo de palestras sobre linguística cognitiva, pesquisas e tendências. Eu quero aqui, de público, agradecer a Mônica Fontinelli Carneiro, que eu chamo de... Na verdade, ela tem um cargo de coordenadora de pesquisa do GELP Colim. Se não fosse a Mônica, nós talvez não estivéssemos aqui reunidos hoje, porque foi ela que teve a ideia, foi ela que teve, né, essa disposição de me fazer sair da minha zona de conforto e procurar, né, reunir tanta gente maravilhosa como vocês nas tardes de quinta-feira. Então, eu quero, de público aqui, agradecer a Mônica e dizer que o CIGELP está sendo um sucesso, gente, porque nós só temos três vagas. E olha, já estamos lá no mês de dezembro, quando eu falo dessas 3 vagas. Então, nós tivemos uma adesão maciça, e com certeza essas 3 vagas serão preenchidas com muita facilidade. Nós já temos, na realidade, duas preenchidas, temos uma ainda vazia, mas essa será preenchida também em breve. Então, agora, dito isso, Mônica, mais uma vez eu te agradeço, viu? Porque no início parecia muito complicado, e a primeira palestra foi complicada, mas depois a gente entrou nos trilhos e o trem andou. É sempre um prazer, Ana, poder colaborar contigo e com o GELP. E com a divulgação da metáfora dos trabalhos, né? Então, o que puder, sempre vai contar comigo. O que precisar ser feito, não só você, mas todos os expoentes que vêm passando por aqui, a professora Vera, a professora Luciane, o professor Francisco, quem precisar pode contar, eu estou às ordens. Muito bom, ótimo, Mônica, muito obrigada. Então, agora, gente, eu vou apresentar a professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, mas acredito que é muito mais conhecida apenas como Vera Menezes. A professora é professora emérita da UFMG, doutora em Linguística e Filologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ingressou na Faculdade de Letras em 1985 e atua como colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos. É pesquisadora nível 1C do CNPq e investiga tecnobiografias. Tem também se dedicado a questões de linguagem em manifestações de protesto. Hoje a Vera vai nos falar sobre Tempos de Resistência, o discurso carnavalesco da Paraíso da Tuiuti em 2018, um tema bastante instigante. Acredito que estamos todos curiosos, né, para ouvi-la. Então, Vera, eu te agradeço muito você estar aqui hoje à tarde conosco, e agora a palavra é sua, e nós vamos aqui quietinhos ouvir, vamos sair de cena, vamos tirar a nossa imagem das câmeras e os nossos microfones para que você tenha a palavra. Acho que o Rafael precisa ficar mais em sintonia com a Vera. Correto, Rafael? Muito bem. Seja bem-vindo. Vai dar certo, ótimo. Bom, então, eu quero agradecer a Mônica, a Ana Cristina, todo o grupo de pesquisa de vocês, por essa iniciativa e por terem confiado em mim, né? Eu não sou um expoente da linguística cognitiva, eu sou mais uma curiosa, uma fã, né, do trabalho de vocês, não tenho, sim, grande produção na área, mas eu tenho um interesse muito grande nessa área. Eu quero pedir desculpas a vocês por não ter podido, e certamente não poderei, acompanhar todas as palestras, ora porque eu estou também participando de uma outra coisa. Uma das vezes eu estava na estrada, uma viagem que era para ser 4 horas, acabou durando 11 por problema de um pneu que rasgou. Bom, não vem o caso de contar a história, que ela é longa. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito ao meu colega Luiz Carlos Vilauta e ao Ronaldo Correia Gomes Júnior, porque nós fizemos o texto que eu vou apresentar aqui,
e quando eu recebi o convite, eu falei, acho que é um assunto interessante, vou pedir autorização a eles, e eu mandei os slides para eles, eles concordaram, e prontamente aceitaram que eu fizesse uso desse texto, não é só o meu. E eu quero agradecer também ao professor Milton Nascimento, que tem sido meu interlocutor nessa área da linguística cognitiva. A gente escreveu alguma coisa junto, e ele sempre me desafia, né, para pensar as questões da linguagem como atividade mental, né? Ele está sempre me puxando, sempre me desafiando, então tenho que agradecer muito a ele pelas reflexões que ele me obriga a fazer junto com ele, os materiais que ele me faz. Bom, quando a gente fala, né, ou quando a gente pensa, quando nós falamos, quando nós pensamos, a gente está operando o tempo todo com a hiperpessoalidade da nossa mente, né? Milton defende muito isso, que a mente é hiperpessoal. E ela opera dentro dos limites temporais, né? E assim, os sentidos, eles emergem, integrando o tempo todo, eles emergem em nossa mente, que está cercada pelos seus limites temporais, e os sentidos vão emergindo e se integrando, né? Eu fico fascinada com essa nossa capacidade mental de criar redes de sentido, e claro que quando eu falo em rede de sentido, eu estou me referindo a Foucault e Tanner, nesse processo recursivo de produção de sentido. Então, vamos para o outro slide, Rafael. Eu trago, esse trabalho é sobre o discurso carnavalesco da Tuiuti de 2018, mas eu queria começar, Rafael, o próximo, por favor. Acho que o Rafael não está me ouvindo. Isso. Eu queria começar com essa fala do jurista Silva Almeida, né? Que é uma fala desse ano, mas que eu acho que vai sintetizar aquilo que a Tuiuti apresentou na Sapucaí, né? O Silva Almeida fala assim: negar a relação do liberalismo e da escravidão está no mesmo nível do terraplanismo, ou seja, é tão absurdo acreditar no terraplanismo quanto negar a relação do liberalismo e da escravidão. E quando a gente olha para essa frase tão pequena, né, a gente faz várias integrações conceituais, né? A gente vai no conceito na história da escravidão, no conceito de liberalismo, nesse absurdo que assola o nosso país com pessoas tão ignorantes defendendo o terraplanismo. E essa ideia, né, de escravidão e liberalismo, esses conceitos de exploração do humano, está aí também, nesse refrão do samba da Tuiuti, né? Que é um samba lindo, depois procure no YouTube, tem ele apenas cantado, tem ele com a bateria, mas eu acho que é a Ana Cristina que gravou, se não me engano, com uma voz maravilhosa, somente ela, e que fala assim: meu Deus, se eu chorar, não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Então, a gente tem aí duas metonímias, né? Candeeiro, que remete à escravidão, e cativeiro como prisão, né? E nós temos aí uma... Não, deixa aí, Rafael, volta, por favor. A gente tem aí essa condensação de tempo, né? Que é a escravidão e o cativeiro social que os nossos trabalhadores, né? Nós todos trabalhadores vivemos no momento. Então, o desfile da Tuiuti, para quem não viu, e eu aconselho depois ir ao YouTube e olhar o desfile integral, as imagens que eu vou apresentar são capturas de tela do desfile, direto do vídeo. Ele começa, vamos para o próximo slide, ele começa com alegorias sobre a escravidão. Então, na primeira foto aí, vocês vão ver que é captura de tela, a gente tem uma cena que remete à escravidão. Depois, no seguinte, a gente tem uma cena muito forte, né, do sofrimento que é anterior, do sofrimento que é imposto
aos escravos, né, os grilhões, a tela anterior. Essa, a comissão de frente, né, depois, olha, eu acho que eu mandei na ordem errada, mas não tem problema. Depois a gente tem um carro, que é o tumbeiro, né, que é o navio que transportava os escravos. E no final do desfile, então, a gente tem essas cenas, e ao longo do desfile vai sendo contada a história da escravidão. Essa imagem que deveria ter aparecido antes, na minha versão aqui está com essa imagem antes, mas não tem problema. Então, essas 3 cenas que eu mostrei, né? A comissão de frente, essa tortura que eram submetidos os escravos, né? Essa tortura física, essa humilhação, esse sofrimento todo, mais a forma como eles eram transportados, e a própria palavra tumbeiro, né? É uma metonímia também, que remete às tumbas, né? Então, a grande metáfora do sofrimento, e que vai projetar na grande metáfora do sofrimento, porque muitos morriam nesses navios, então eles eram mais tumbas do que navios. E a história vai acontecendo em diversas alegorias, até chegar, então, ao final do desfile, quando vão aparecendo, então, as cenas das relações, das novas relações de trabalho. A gente estava em plena época da reforma trabalhista do Temer, então, essa alegoria aí, que foi intitulada do Neotumbeiro, a gente tem os capitalistas, aqueles que protestam, depois a gente vai ver o parto da Fiesp, essas mãos que ao mesmo tempo elas simbolizam quem manipula os trabalhadores, mas são as mesmas mãos que aparecem também com os grilhões. E na outra tela a gente vai ter, vamos para a próxima, é a mesma cena, mas de lado, que dá para a gente ver várias representações de trabalhadores, né, de trabalhadores, de assalariados, que recebem um salário muito pequeno, e no fundo desse neotumbeiro, a carteira de trabalho, né, que estava perdendo valor ali, sendo desmerecida, sendo rasgada com as reformas trabalhistas do governo golpista Temer. Então, nós agora vamos tentar, então, trabalhar com as integrações conceituais que aparecem nesse desfile. E me encanta muito ver que que a nossa mente recursivamente, né, vai reproduzindo esses conceitos de escravidão e da neoescravidão com o neoliberalismo, e isso é projetado tanto na linguagem falada, ou na entrevista do Silvio, como nos versos, né, numa linguagem literária, como nas imagens, nos movimentos que são feitos durante o desfile da Tuiuti, em 2018. Então, eu trago no próximo slide uma fala que está dentro do nosso texto. Eu deveria ter escrito lá em cima Luiz Carlos Vilauta. Essa fala do Luiz Carlos Vilauta está no nosso texto, que é um capítulo de livro que ainda não foi publicado, e que ele fala que a escravidão faz parte do nosso passado e, sobre outras formas, não tão outras, marca o nosso presente. Então, acho que tanto a fala do Silvio como a fala do Vilauta, elas projetam as mesmas integrações conceituais, né? A história da escravidão e o tempo presente de exploração do trabalhador. Então, vamos para o contexto histórico em que esse desfile foi feito, né? O governo Temer, né, o governo golpista de Temer, não perdeu tempo com a implementação do seu programa de ampliação de apartheid social. Acho que é inegável, né, que quando ele promove a reforma trabalhista, os trabalhadores sofreram o mais violento ataque que poderiam sofrer na sua proteção legal, que era a consolidação das leis do trabalho, que foi herdada de Vargas,
Então, esse ataque que é feito à CLT, né? Ela perde praticamente todo o seu poder, ataca a CLT e, ao mesmo tempo, se aprova uma legislação que impede o crescimento de despesas com saúde e educação, a chamada PEC 55. Tudo isso tem um grande impacto, então, nas relações sociais. A política, então, que vem sendo desenvolvida pelas elites desde 2016, tem efeitos em relação à força de trabalho, colocar em pé de igualdade com os escravos do né? Ela é colocada em pé de igualdade com os escravos do passado. Se não são propriedade de outrem, os trabalhadores brasileiros eles não são propriedade de um senhor, mas eles são vítimas da informalidade, da suspensão ou da extinção de direitos trabalhistas. E cada vez mais, né, isso está se repetindo agora com esse governo também. A uberização, com efeito, é um fenômeno crescente, e o uberizado ele pouco difere do escravo de ganho. Acho que todo mundo sabe o que é o escravo de ganho, né? Aquele escravo que ia para a rua trabalhar e voltava com o dinheiro para o patrão. Como o motorista de Uber que aluga um carro, né? Para ganhar o dinheiro e depois dar o dinheiro para o dono do carro. Aliás, está em situação pior, né? Porque o cativo que saía na rua para trabalhar, ele levava algum dinheiro para o seu senhor, mas ele também tinha a moradia e a alimentação básica, e isso não acontece com o uberizado, né? Então, uma situação bem semelhante ao escravo de ganho. E como postulam o Fauconnier e Turner, no próximo slide, por favor, a integração conceitual é uma operação mental que envolve a integração de matrizes, né, de inputs, e a criação de novas matrizes mentais, possibilitando a criação de redes de integração conceitual. E para que isso aconteça, eu entendo que as metonímias, elas são elementos essenciais no processamento metafórico, dentro dessa rede complexa de processamento sentido. Então, em todo processamento metafórico, a gente tem encaixado um processamento metonímico, pois quando os domínios conceituais eles são integrados, não há necessariamente a integração de todos os elementos do domínio fonte-alvo, né? Mas sim de alguns elementos que são mapeados dentro de cada domínio. Então, as metonímias, elas estão presentes no desfile em elementos que remetem à escravidão, como a senzala, que a gente viu naquela primeira imagem da comissão de frente, da Tuiuti, a senzala, as correntes, as mordaças, a silhueta de um navio negreiro, né, o tumbeiro, as grades, os feitores, os chicotes, o próprio navio tumbeiro, o balai, tem toda uma ala que desfila com o balai, ele sai de dentro do balai, que remete aos escravos que trabalhavam no campo, né? E além de todo o movimento, né, a teatralização, que também faz com que nossa mente processe significados, né, como o gesto de açoitar, as pessoas estão fantasiadas de escravos, se envergando, demonstrando dor. Então, tudo isso é integrado e nos faz reviver nas alegorias a escravidão. Há também metonímias que remetem à abolição. Por exemplo, a camélia, tem toda uma ala que desfila com camélias, né? Que é o símbolo do movimento pró-abolição. Há uma grande representação, uma figura enorme num carro, que é a representação escrita da Lei Áurea, e isso foi feito no primeiro jornal escrito por negros. E nós temos as metáforas, as metonímias, né, que remetem à neoescravidão. Os casebres de favela, a carteira de trabalho, os uniformes de domésticas, motoristas. Tem uma porta-bandeira cuja roupa é toda feita é linda a roupa, mas é toda feita de
de patchwork, né, de retalhos costurados, e ela desfila com o mestre de sala vestido de magnata da confecção. Vocês sabem que hoje as grandes confecções são lugares, né, são indústrias que exploram muito a mão de obra. E isso é retratado no desfile da Tuiuti. Nós temos também a política da época, né, que é representada lá pelo vampiro, com a faixa presidencial, né? Colarinhos brancos, notas de dinheiro, formando um grande colar, os manifestantes vestidos de verde e amarelo, o uniforme da seleção e as panelas batendo, né? Olha como as panelas são ressignificadas, né? Porque até então eram as panelas que batiam contra a Dilma. Essas panelas hoje ganham um novo significado, porque hoje estamos batendo panela contra o Bolsonaro. Bom, entre as metáforas, chama a atenção a do pato, que integra o conceito de manifestante ao de quem paga pelo débito alheio. A do fantoche, integrando o conceito de manipulação de um brinquedo a de uma pessoa. A de ouro negro, integrando os conceitos de escravidão e de riqueza. E a do vampiro neoliberalista, que integra os conceitos de vampiro, aquele que suga o sangue do povo, né? E a política neoliberal. Então, eu vou trabalhar. São muitas integrações conceituais. O desfile é maravilhoso. Depois, se vocês assistirem, vocês vão ver muito, muito mais coisas do que a gente vai ver aqui hoje. Mas eu quero apresentar 3 dessas integrações conceituais: os manifestoches, os guerreiros da CLT e o carro alegórico neotumbeiro, que a gente já viu a imagem. Então, vamos para os manifestoches, né? A própria palavra manifestoche, ela já é a junção de manifestante mais fantoches, né? Manifestoches. E ela é uma metáfora conceitual. Manifestantes são fantoches. Os manifestantes, naquela época, eram os manifestantes contra a Dilma, né? A favor do impeachment. Então, a gente tem aí a imagem ó, dos manifestantes, né, vestidos com uniforme verde e amarelo, que se integram, eles estão dentro de um pato, né? Então, eles são manifestantes, mas são, ao mesmo tempo, os patos, né? E são comandados por uma mão com um punho branco, né? É uma metonímia de um homem, né? E esse homem vestido com esse terno preto remete à classe dominante. Bom, essa constelação de metonímias, né? Depois tem uma outra reprodução, né? Da fantasia isolada aqui, aí nesse próximo slide. Essa constelação de metonímias, cujos sentidos foram reconstruídos durante os protestos em apoio do golpe de Michel Temer, né? Nós temos uma constelação de metonímias aí, né? Então, eu já tinha dito antes, mas o uniforme verde e amarelo da seleção brasileira, cujo sentido ficou restrito, né? Ele foi restringido às manifestações de rua do país. Aquilo que antes remetia ao torcedor, ao cidadão brasileiro como um todo, passou a representar uma parte, né? Os apoiadores do golpe, e agora aos apoiadores do Bolsonaro, né? Os terraplanistas. Ao redor da cintura dos manifestoches, eu não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, a gente vê uma boia em formato infantil, é o pato, né? O pato da Fiesp aí, estilizado, né? Já era uma coisa estilizada, mas em termos de uma boia, né? Que é um objeto que flutua e que geralmente é utilizado pelas pessoas como acessório de segurança, né? A gente coloca as crianças aí dentro dessa boia para que elas não afundem. Então, o já mencionado pato amarelo da Fiesp, cujos olhos aí são representados por cifrões, não sei se está dando para vocês verem, mas olha acima do nariz, se não dá para vocês verem, não der para vocês verem, imagine, o olho ali são 2 cifrões, um de cada lado.
São metonímios do capital, né? Cifrão é metonímio do capital. E esse pato aí, esse manifestoche, é conceitualizado como algo que ajuda os apoiadores do golpe a sobreviverem. É uma crítica irônica do carnavalesco para evidenciar o quão manipulados ideologicamente foram esses indivíduos. Nas mãos desses manifestoches, né, a gente vê uma panela de um lado, uma colher de pau do outro, que são outros veículos que nos remetem ao domínio dos apoiadores do golpe. Muitas manifestações na época, elas eram acompanhadas por panelaços, organizados por movimentos de extrema-direita, que do alto de suas torres, em bairros nobres da cidade, batiam em suas panelas para fazer o máximo de barulho possível durante os pronunciamentos oficiais da presidenta. Já na cabeça dos manifestoches, a gente vê os chapéus de coringa, que é um símbolo da figura ora cômica, ora desagradável, né? E é uma figura que é associada ao palhaço e ao bobo da corte, né? É importante destacar que essas metonímias estão localizadas na cabeça e nas mãos do manifestoche, que são conectados por fios a uma outra grande mão, a do manipulador. Com o efeito dessa projeção conceitual, nós temos um manifestante metaforizado em um fantoche, cujas ações e pensamentos são controlados e manipulados por outrem, né? Pelo capital. Né? A interação de todas essas metáforas e metonímias revela uma rede de integração conceitual complexa entre os espaços mentais, esporte, infância, idade média, né, lá, o bobo da corte, política, teatro e carnaval. Como espaço genérico, nós temos um espaço de representações de indivíduos. Nessa rede de integração, os elementos torcedor, criança, bobo da corte, manifestante, fantoche, integrante de escola de samba, são mapeados e projetados para a mescla da qual emerge o manifestoche. Milton não gosta de usar a palavra mescla, ele gosta de usar integração conceitual. Mas no texto a gente acabou usando mescla, eu costumo também usar integração conceitual. Bom, então vamos para o segundo, né? Que são os guerreiros da CLT. A integração conceitual dos espaços mentais. Aqui a gente tem a integração, né? Desculpe, eu tinha que ter descrito antes. Nós temos a cor vermelha, que é o símbolo da resistência, da liberdade da resistência, né? Ela está presente em várias imagens de resistência, né? É a cor, inclusive, que o PT escolheu quando o partido foi formado, né? Que é um símbolo de liberdade e resistência. O guerreiro da CLT, ele possui 6 braços, não sei se vocês estão percebendo aí, né? Um braço está escondido aí, segurando a carteira de trabalho, mas são 6 braços. E as mãos seguram ferramentas, né? Pincel, machado, chave inglesa, foice e a carteira de trabalho, que pelo tamanho e posição podem ser compreendidas como uma representação do escudo do guerreiro, né? Era a carteira de trabalho que protegia o nosso trabalhador guerreiro, né? Como uma referência do mapeamento entre os espaços mentais. Trabalho é guerra, e já que, nesse caso, ferramentas são armas. Então, a integração conceitual dos espaços mentais, trabalho, guerra, divindade, carnaval, estão aí presentes nessa fantasia. Como espaço genérico, nós temos, novamente, um espaço de representações de indivíduos. Nessa rede de integração, os elementos trabalhador, guerreiro, Deus, integrante de escola de samba, são mapeados e projetados para a mescla da qual emerge um guerreiro da CLT. Uma fantasia de carnaval de um trabalhador com poderes divinos, de múltiplas formas de ataque e defesa contra as reformas das leis trabalhistas.
Então, nós vamos agora para a nossa última imagem, né? Pena que não dá para a gente colocar isso em movimento, porque aí a produção de sentido ficaria muito mais rica, mas o que a gente vê nessa alegoria, que é o Neo Tumbeiro, e é ela que fecha o desfile da escola de samba, e aí quando a gente vê aquele desfile, a gente junta essa imagem com o início, né? A gente faz integração da escravidão, da época da escravidão com a época atual, uma integração de séculos, né? Então, porque eles trabalham com a escravidão desde lá dos tempos antigos, não apenas com a escravidão no Brasil. Na frente do carro, a gente vê a bandeira do Brasil e nas costas do carro uma reprodução da carteira de trabalho. E acima delas, as asas de um vampiro, né? As asas do vampiro flutuam em cima dessa cena. Então, na parte mais alta do carro, a gente tem a metáfora do mais alto poder. A gente tem a presença do vampiro neoliberalista. E logo abaixo dele, ao redor do carro, nós temos os capitalistas, os exploradores. Alguns com ternos semelhantes a daquele mestre-sala magnata, explorador, né? E todos com dinheiro em torno de suas golas, que é a metonímia da corrupção e da exploração. E mais abaixo, assim como acontece na classificação social das classes sociais, né, as classes baixas, né, aquelas que são exploradas, nós temos os trabalhadores, e que vai, né, se a gente for pensar lá nas metáforas, né, lá voltando a Leikhoff, né, o que é para cima é melhor do que está para baixo. Né? Então, as classes baixas são aquelas que não têm a valia que tem quem está lá no topo do poder. Né? Então, as mãos, ainda continuando com o Nelton Beiro, as mãos parecem ser metonímia integradora de todo o desfile. Embora possa evocar diversos conceitos e ações, elas foram utilizadas nesse carro alegórico em relação aos seus aspectos utilitários. O mesmo símbolo remetendo a ações diferentes, conflitantes e antagônicas. Na parte frontal do carro, percebemos uma mão presa em um grilhão, saindo do centro da bandeira do Brasil. No modo como está disposta, essa mão indica o gesto de pedir esmola, associando o trabalho escravo à mendicância. Já na parte lateral do carro, as mãos manipulando os manifestantes pró-golpe. Na fantasia do presidente vampiro, a gente também tem a conexão de várias metonímias, né? As asas do morcego, as penas do pavão. Eu acho que na próxima imagem, no próximo slide, Rafael, dá para a gente ver melhor a fantasia do presidente vampiro. Então, olhem como... Não, está antes, um pouquinho antes. Olhem como antes da conclusão. Um slide para cima, esse. Vamos ver se consegue pôr a imagem. Aí, tá aí essa imagem. Se você puder dar um zoom aí, talvez o pessoal enxergar, mas se não puder, não tem problema. Aí. Acho que deu para ver melhor, olha. A gente vê a conexão aí de várias metonímias, né? As asas do morcego, as penas de pavão que estão saindo da gola. Em volta da gola tem as notas. O pavão metaforiza a vaidade, né? As notas, como metáfora do lucro, que é obtido com a exploração dos trabalhadores, e também como corrupção. A faixa presidencial, né? E a peruca do Drácula, que é a metonímia do vampiro, cujo mito, né, que é o poder de transformação do humano em animal e vice-versa. Tanto o ser mitológico como o animal são conhecidos por se alimentarem de sangue, tendo, então, sentidos construídos no campo do terror. Desses elementos emerge a metáfora conceitual. O presidente da República é vampiro. Era assim que a resistência conceituava o Temer, né? Aquele que suga o sangue dos trabalhadores, né? Porque a reforma trabalhista que ele conseguiu passar durante seu governo foi o início, né,
dessa intensificação de sugar o sangue dos trabalhadores, de explorar os trabalhadores. Então, eu encaminho para a conclusão, né? A escravidão, ela está no centro do samba-enredo. A integração, samba-enredo e desfile, por um lado, falam da escravidão em si mesma, da resistência. Oh, gente, só um segundo, mas eu vou ter que atender o telefone, né? A gente trabalhar de casa dá nisso, né? Eu pus meu marido de plantão por causa de um remédio meu que ia chegar. E avisei na portaria para não ligarem, mas é um assunto de trabalho dele que pipocou aqui no telefone. Bom, então a escravidão está no centro do samba-enredo. A integração, samba-enredo e desfile, por um lado, falam da escravidão em si mesma, mas falam também da resistência, né? Dessa resistência que moveram contra ela os cativos e da abolição, que é uma temática que é abordada rapidamente. Por outro lado, o desfile reforça a interrogação colocada no título, né? Meu Deus, está extinta a escravidão? Esse é o título do samba-enredo, e que a grande pergunta que o desfile faz. E no último verso, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Isso é o refrão, que toda hora é repetido. Então, esse desfile, essa música, eles fazem uma denúncia veemente, né? Dizendo que a escravidão está presente na sociedade brasileira. E tem um verso que eu acho assim, perfeito em termos de metonímia. Oprimindo o irmão de olho claro ou da Guiné, né? Que é a metonímia dos trabalhadores brasileiros. Hoje a escravidão contempla todos aqueles que estão na base de sustentação do nosso país, né? Os neo-escravos. Então, se o Rafael puder passar esse videozinho, eu acho que vocês vão gostar de ver. Tá, só um momentinho, um minutinho, ele já vai estar aí na tela. Uhum. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo, sim. Tá, ok, vou dar play. Olha aí a representação da favela, né? Não sei se vai... não vai carregar, desculpa. Bom... mas depois o pessoal vê, né? Depois o pessoal vê e acredito que... Isso, nós podemos ver no YouTube. Eu vi na ocasião do desfile, mas eu vou rever. Depois dessa maravilhosa palestra, Vera, eu vou poder ter um insight bem maior. Lá no YouTube vocês acham tanto esse vídeo condensado que Rafael achou, como acham 1 hora e não sei quanto de desfile, né? Com todas as aulas. E cada vez que é como literatura, né? Cada vez que você lê um poema ou lê um romance, você vai enxergando mais coisas. E esse desfile é isso, é uma obra de arte mesmo. Verdade, verdade. Vera, pois então, olha, agradecemos muito a sua palestra, foi brilhante, eu gostei demais dessa relação entre metonímias e blend, e como o pessoal da Tuiuti estava inspirado, não é? Muito, Eles realmente transmitiram de uma maneira bastante criativa essa mensagem que eles queriam que nós estivéssemos também participando e vendo. Bem, eu já tenho aqui 2 pessoas inscritas para perguntas. Talvez a Mônica tenha mais outras, mas a primeira pessoa que se inscreveu foi o nosso membro do GELP, o Pedro Jorge. Ele disse que gostaria de fazer uma pergunta. E, em seguida, o Juscelino. O Pedro pode fazer a pergunta dele agora, não é, Vera? Claro. Vamos ver se eu não souber responder, vocês me ajudem, porque eu sou uma franca atiradora na área da linguística cognitiva. Não, modéstia sua, Vera.
De forma alguma. Depois dessa brilhante exposição, né, Ana? Franca atiradora. É uma expert. Pedro, você está aí, Pedro? Estão me ouvindo? Sim. Estou aqui. Te escutamos. Uhum. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Né? Tive o prazer de conhecê-la lá na UFMG, quando eu fui apresentar, no Congresso Internacional de Metáfora, né? Quando eu fui apresentar o meu trabalho, né? Cuja uma das bases teóricas era você. Era você, foi que eu citei na minha dissertação de mestrado, com aquele artigo da metonímia como processo fractal multimodal, onde você cria o seu conceito de metonímia, né? Então, eu fiquei muito surpreso porque eu ia apresentar o trabalho, você era a minha base de referência teórica e você estava sentada mesmo lá na frente, né, para assistir o meu trabalho. Então, eu fiquei super lisonjeado com a sua presença nesse dia lá no Congresso Internacional de Metáfora e pude conhecê-la pessoalmente, trocar umas figurinhas. E a pergunta que eu tenho a fazer é baseado nesse conceito de metonímia, né, que eu também trabalhei na minha dissertação de mestrado. A metonímia, você diz, né, nesse seu artigo, que para todo processamento metafórico existe um processamento metonímico, certo? Eu queria saber se a gente pode estender esse conceito para outras coisas, porque eu vejo a metonímia presente não só no processamento metafórico, mas se você for ver os frames, por exemplo, né, quando você tem um frame de alguma coisa, você vai ver também um processamento metonímico ali no frame, né? Por exemplo, se você tem um frame de vendas, né, aí vão vir várias partes para compor o todo, né? Vem o vendedor, vem o comprador, então essas partes que tem. Então, no processo de a gente pode estender esse conceito aí, a metonímia, ela não vai estar presente em qualquer conceito, né, que esteja ligado à significação, né, frames, metáforas. Qualquer texto, né? Qualquer texto. Aquele fragmento que eu apresentei do Silvio, por exemplo, você tem todo feito com metonímias, né? Porque não dá para colocar tudo no texto, né? Perfeita a sua colocação, Pedro. Não cheguei aí, não, mas é perfeita. Eu estava vendo a apresentação da Mara Sofia Zanotto, né, também no Congresso de Linguística e Cognição, onde ela falava sobre frame, mas toda vez que ela falava sobre frames, para ela chegar no conceito geral, ela partia de partes, né, para se chegar ao todo, né? Que essa relação parte-todo, que é o que caracteriza, né, os nossos sistemas dinâmicos complexos, né? A principal característica de um sistema dinâmico complexo são todas essas partes que interligadas com o todo, né? Fazendo emergir, né? Fazendo com que a nossa capacidade de processamento de sentido faça emergir sentidos, né? E não é à toa que cada um de nós faz isso de forma... já que você está falando na perspectiva da complexidade, a gente faz isso aparentemente semelhante, mas sempre diferente, né? Os sentidos nunca vão ser iguais para cada um de nós, né? Oi, Ana Cristina, seu microfone está desligado. Obrigada. Pedro, a sua câmera está funcionando? Oi, Pedro. Oi. A câmera está funcionando? Tá. Então, por que você não apareceu para nós? Na hora da pergunta pode aparecer. Não passou pergunta? Por isso que você não quis mostrar a sua imagem? Tudo bem, olha, continua só o P de Pedro. Não apareceu o Pedro. Mas tudo bem. O Juscelino, que é os... então, a pergunta foi feita, eu acho que a resposta já foi contemplada pela Vera. Eu também acredito que a metonímia é um processo muito, muito básico. Até desconfio que seja mais básica do que a metáfora, em termos de... Eu também não é? A metáfora depende da metonímia, né? Exatamente. Parece haver essa relação de dependência realmente. Muito bom. Então, o Juscelino é o nosso próximo interessado em fazer uma pergunta. Juscelino, você está com a palavra. Bom te rever, Juscelino. Muito obrigado. Boa tarde, professora Vera, boa tarde, professora Ana Cristina, professora Mônica, a todos e todas que estão aqui compartilhando esse momento e tendo o prazer de ouvir a professora Vera Menezes, né?
É sempre muito bom ouvi-la. Professora, antes da minha pergunta, eu quero lhe parabenizar pela sua apresentação. É sempre muito bom lhe ouvir, né? Para os que não me conhecem, eu sou Juscelino, sou professor da Universidade Federal do Piauí, no campus de Picos. Essa apresentação, professora Vera, eu já aguardava ela há mais de 2 anos, que a senhora veio uma vez aqui a Teresina, em 2018, na época o Temer golpista ainda era o presidente, ou ocupava o cargo, melhor dizendo, né? E você mencionou que queria que o artigo saísse enquanto ele ainda fosse presidente, para que estivesse bem atual o fato de você se referir a ele como golpista, né? O que eu concordo totalmente. Então, antes de perguntar, eu quero dizer que acompanho as suas postagens no Facebook e em outras redes, e eu faço questão de mencionar aqui que a academia precisa de você. A linguística precisa de você, e apesar de todo esse momento que nós passamos, de dificuldade, de perseguição, de crise política, de pandemia, mas nós seguimos firmes, seguimos juntos, e eu quero que você resista para todas essas dificuldades que nós temos. Então, a pergunta, né, uma provocação, na verdade, eu quero que você diga para nós se você vê também como metonímica a apropriação dos símbolos nacionais, como a bandeira do Brasil, como a cor verde e amarelo, por um certo grupo de apoiadores de um certo governo, de modo que as pessoas que não o apoiam não podem sequer vestir o verde e amarelo por conta de haver uma confusão de apoiadores, tá? É mais ou menos nesse sentido. Obrigado. Obrigada por ter mencionado essa de 2018. Na verdade, Juscelino, saiu um texto onde eu trago um pouquinho dessa questão do desfile, mas uma análise detalhada foi feita agora. É aquele texto meu sobre gênios da linguagem. Lá saiu alguma coisa do Temer e do desfile. Eu acho que é nesse texto mesmo. Então, tem um texto publicado, mas essa análise mais aprofundada eu só consegui fazer com a ajuda de Ronaldo, né? Então, esse texto é realmente, ele emergiu da interação entre nós dois. Toda a parte histórica foi feita pelo Vilauta, nós somos um leitor da parte histórica, da contextualização histórica, ele é um especialista, ele é da história, professor titular da história na UFMG, e ele é especialista na história da escravidão. E Ronaldo e eu fizemos toda essa parte da linguagem, e ele foi leitor da nossa parte e vice-versa. Eu estou, assim, adorando trabalhar com pessoas de outra área. Há pouco tempo fiz um texto com uma pessoa da geografia sobre a paisagem linguística do protesto. É muito bom trabalhar com outras pessoas, porque eles trazem outros conceitos que interagem com os nossos. Olha, eu vejo, sim, como metonímia, e outro dia eu estava lendo, né, sobre a origem, como é que foi concebida a história do Brasil, a bandeira do Brasil. Eu acho que até é bom deixar com eles mesmo, porque a história não é muito legal, não, sabe? Então, quando a gente vê verde e amarelo, uma pessoa vestida de verde e amarelo, aquilo, né, na mesma hora você processa aquilo como índice, né? Quando eu uso o índice aqui, eu estou lembrando do Peirce, né? Como metonímia que te leva ao conceito de apoiador do golpe, né? E que, por metonímia, a gente chama de golpista, né? Não foi o apoiador que deu o golpe, mas foi ele que deu energia para que o golpe acontecesse. Agora, a Folha de São Paulo, outra golpista, né, que apoiou os golpes todos, vem com essa para a gente usar amarelo. Olha, estou fora. Como diz em inglês, count me out. Não vou usar amarelo de jeito nenhum, vou usar preto. E obrigada pela força, Juscelino, mas eu ando realmente, assim, um pouco cansada da academia, dos rumos que a academia está tomando, sabe? Dos radicalismos de direita e de esquerda, dos radicalismos dos movimentos de minoria. E quando eu falo minoria, eu incluo feminismo também, tá? Não estou me referindo só à questão de racismo, não. Estou muito cansada dos extremismos. Cansei de muita coisa. Estou querendo mais tempo para mim, mais tempo para ler essas coisas interessantes que a gente tem para ler e ficar menos envolvida com ficar fazendo parecer. Tá? É para vocês, jovens, eu já fiz muito. Vocês agora devem pegar
nosso bastante, fazer todos os pareceres, participar de todas as bancas. Já deu, para mim já deu. Estou começando essa vida agora de banco. Você tem umas 3 agora esse mês. Que você tenha muita energia, porque foi uma fase muito boa da minha vida, mas agora eu cheguei no patamar que eu quero fazer artesanato, bordar, cozinhar e ler muito. Quero ler. Eu até botei bate-papo, você tem que ter tempo agora para suas plantas e seu gatinho, o Zac. O Zac estava aqui na janela agora mesmo, eu fechei a janela para ele não entrar, aqui ele passa e tira as coisas do lugar. Então, Juscelino, acho que a resposta da Vera já contemplou a sua pergunta plenamente, não é? Sim, muito obrigado. Não, mas eu me junto ao Juscelino em dizer, Vera, por favor, não nos abandone. Eu também estou aposentada, mas eu estou ainda ativa no programa de pós-graduação. Realmente confesso que não gosto das reuniões. Se eu pudesse, eu não assistia a nenhuma delas. Mas ainda continuo, né? E acho, assim, que você pode continuar produzindo, Vera, mesmo fazendo os seus artesanatos, os seus crochês e por aí vai, de ler muito e vai produzir muito ainda. Acredito que sim. Eu não quero deixar de ler e escrever, não. Mas a profissão de professor, hoje, se transformou em uma profissão de risco. É verdade. O professor hoje tem que receber adicional de periculosidade. Com certeza, eu concordo. Que você pode sofrer. Né? Eu concordo. Nossos colegas de ensino básico, eles estão sendo policiados, vigiados. Sim. Que nunca não sabe nada de educação, nunca leu Paulo Freire, e sai de Paulo Freire, invade. Os hospitais estão sendo invadidos por essa corda. A sala de aula vigiada pelos pais, que querem dizer para o professor como é que ele deve fazer, como é que ele não deve. Virou uma profissão de alto risco. Eu concordo com você, Vera, infelizmente, é verdade. Ana? Eu sei que Antenor tem uma pergunta a fazer, mas eu quero fazer uma observação antes dele. Você falou sobre a questão da paisagem linguística ou algo semelhante. Nós temos, eu tenho lido, tem um livro em Cameron, e ela fala sobre a landscape metaphor. Uhum. E acho que tem muito em comum aí, né, com você acabou de mencionar. E eu até, agora, recentemente baixei um artigo dela, eu vou mandar para ti. Manda sim. Não tenho visto ainda. E assim, Vera, eu quero trabalhar contigo em alguma coisa ainda. Pois é, seria um prazer. Eu acho que a gente tem alguma coisa assim em comum que a gente precisa desenvolver, viu, amiga? Esse trabalho que eu fiz com o Eliano Freitas, da geografia, a gente fez uma análise, a gente acabou, em vez de falar de paisagem linguística, né, que já é uma área definida na linguística, a gente trabalhou com o conceito, resolvemos chamar de paisagem semiótica. Sim. E é muito interessante em Belo Horizonte, né, porque Belo Horizonte é uma cidade que foi criada, né, ela foi projetada para ficar no alto da colina, lá na parte baixa, onde tem o trem, a praça da estação, ali fica a periferia, ficavam as pessoas, as casinhas das pessoas que iam trabalhar na estação ferroviária, etc. Então, os protestos se dão assim. Quem é a favor do governo fica no alto da colina, na Praça da Liberdade, junto ao Palácio do Governo. Quem é contra vai para a Praça da Estação. Pois é. Existe toda uma metáfora envolvendo essas diferentes localizações, com certeza. Essa paisagem, Antenor, você está aí conosco? Ana, eu acho que caiu. Estou, professor. Ele voltou, pronto. Acho que o problema é com a internet. Cadê você, Antenor? Também. Mostre a sua cara para nós. Ana, Simone também tem uma questão para colocar. Simone Marinês, tá? Em seguida, o Antenor, a gente vai chamá-la, não é? Antenor. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo bom, professora? Tudo bem. Professora, deixa eu fazer... primeiro, parabéns aí, muito interessante aí a sua apresentação, né? E me diga uma coisa, eu li em alguma parte agora, que eu não me lembro, que a senhora iria falar sobre tecnonarrativa.
Ah, não, é porque a minha pesquisa atual do CNPq é sobre técnico-biografias, histórias de aprendizes de tecnologia. Ah, certo. É porque eu fiquei esperando aí, eu digo, você vai começar a falar em blend, na teoria do Falconier, eu disse, e o Falconier tá... Acho que na apresentação a Ana Cristina mencionou que é a pesquisa que eu desenvolvo hoje para o CNPq. Certo. Essa sua pesquisa de técnico-biografia é naquela mesma linha da Pavô, é? Da Mariane Pavô? Não conheço a Mariane Pavô. É porque ela trabalha com técnico-palavra, com essa terminologia da internet. Não, eu parto... Tem poucos estudos sobre isso. Eu parti do estudo de uma pessoa chamada Kennedy, é uma mulher, o sobrenome é Kennedy, que fez os primeiros estudos sobre histórias de mulheres na Índia, em alguns lugares, história dessas mulheres com a tecnologia, com a internet. E aí eu li narrativas de um texto que a gente fez, nós temos de crianças, de adolescentes, de jovens adultos e de pessoas idosas. Como que essas pessoas aprenderam a usar a tecnologia e vimos o que tem de comum entre elas. O primeiro texto eu fiz tentando desconstruir o conceito de letramento digital, eu acho que esse conceito é uma bobagem. Tem letramento demais, bastava ter letramento. Eu também concordo com a senhora. Está tendo muito letramento. Basta falar letramento, já resolve tudo. Mas, então, e pretendo olhar, o próximo texto, eu quero olhar as metáforas que esse pessoal usa para poder falar de sua história com o computador, com a internet. Ah, certo. Interessante. Então, tá bom, era só isso aí. Eu fiquei, eu digo, acho que ela esqueceu do da tecnobiografia. Tá bom, professor. Um abraço. Foi um prazer encontrá-la. Tchau. Agora vamos passar para a Simone, mas antes de passar para a Simone, quero dizer, Vera, você talvez não tenha tido a oportunidade de ver no chat, mas há vários agradecimentos, há vários elogios. O pessoal está dizendo... Eu vou interromper, porque tinha alguém falando na hora, e eu vou agradecer. Maravilhosa a sua fala, muitos elogios, viu? Mas não podia ser diferente. Vindo da Vera Menezes, gente, o que é que a gente pode esperar? Só o melhor mesmo. Vamos lá. Agora, Obrigada, Temor. Como é o nome? É a Simone, que quer uma pergunta? Simone de Santana. Pronto. Simone? Simone está? Eu acho que a Simone, ela chegou. Ela mandou a pergunta dela lá no chat, mas ela deu um oi. Mas lá, ela vai, acho que ela vai falar, não é, Simone? Ela vai falar, ela acabou de dar um oi lá. Tá, ótimo. Obrigada, Elisete. Não, a Simone não está conseguindo abrir o microfone. Então, digita aí, Simone. Digita a sua pergunta, então. Ela já digitou. Vou perguntar. Ela perguntou, no âmbito da multimodalidade, qual o papel das cores na emergência do significado? Mas as cores são muito importantes, né? Eu destaquei lá a questão da cor vermelha, né, do trabalhador, o sentido das cores, esse sentido é culturalmente construído, né? Construído e reconstruído, né? Porque vocês imaginam, o verde e amarelo, que era o sinônimo de patriotismo, agora adquiriu um novo significado. Então, os sentidos, eles não são fixos, né? Nós, realmente, né, como eu falei no começo, os nossos processos cognitivos, eles são condicionados pelo nosso tempo, né? Então, as cores têm um papel fundamental, né? Imagina, aconteceu com o Collor e tornou a acontecer com o Bolsonaro, né? Os manifestantes vão para a rua, o Collor pediu para a gente ir de verde e amarelo para apoiá-lo, e o Bolsonaro faz uma fala infeliz há um ano atrás,
elogiando a ditadura. O que aconteceu? Fomos todos de preto para a rua, né? Eu estava lá, eu tenho uma foto linda, né, nesse protesto. Nós estávamos todos de preto. O preto significa luto, né? Não estar de acordo, tristeza, nosso pesar pelo que está acontecendo. Então, a cor é fundamental. Uhum. Antenor se inscreveu novamente, perguntando se pode fazer outra pergunta. Acho que sim, não é? A cor é tão fundamental que eu pus esse vestido e pensei assim, ai, meu Deus, vão lembrar daquelas mulheres vestidas de bolinha, de puar, na cor mas não, são bolinhas, agora que eu estou notando. Eu achava que eram listras, mas são bolinhas. É uma lista em bolinhas. Listas em bolinhas. Confundida com a Damares, com a Regina Duarte. Que virou metonímia. Pois sim. Não, mas não. Com certeza não. Tá linda. Antenor, pode fazer outra, não é, Vera? O Antenor? Claro. Ok, Antenor, vamos lá. Eu vou ligar a luz aqui, gente, que está ficando escuro. Pode continuar, Antenor, com a sua pergunta. Professora, a senhora estava falando aí, me veio uma ideia aqui. Eu queria uma sugestão da senhora, pela sua experiência, certo? É o seguinte, como é que a gente poderia perceber essa integração conceitual das metonímias, né? No algoritmo das redes sociais, de forma que como é que os algoritmos eles conseguem, certo? Perceber, eu falo assim, como os algoritmos conseguem perceber, porque a gente sabe que os algoritmos das redes sociais, né? De tanta gente mexer nas redes sociais, a gente está ensinando, na verdade, os algoritmos, ele está ensinando a máquina, né? O que é que a gente procura mais, o que é que nós nos interessamos mais. Então, assim, como é que a gente pode... Tem algum estudo, a senhora conhece alguma forma que a gente pudesse analisar essa integração conceptual das metonímias dentro do processo de um algoritmo? Olha, eu não vou saber responder porque eu não entendo dessa... me fala, dessa arquitetura do computador. Eu sei que acontece, mas eu fico imaginando, estou aqui pensando alto, né? Não sei, então vou falar bobagem. E quando eu procuro uma roupa para comprar, o computador vai interpretar esse gesto meu como uma metonímia de uma consumidora de roupa. Fico pensando. É isso mesmo. Certo? Mas eu não sei como que isso se dá em termos de algoritmo, né? E, aliás, eu acho que o computador é burro, né? Porque eu comprei outro dia uma peça de reposição para uma máquina, um filtro. Comprei um filtro. Comprei um aspirador de pó. Toda página que eu entro tem lá anúncio do filtro. Eu já comprei. O computador também é burro, né? O algoritmo também Porque a senhora sabe o seguinte, as cores, né, dos bolsominions, é o amarelo e o verde, né? A senhora sabe disso, né? Então, assim, no processo de polarização, quando a gente vai... por exemplo, no Facebook, quando eles vão estudar para ver que tipo de informação mais interessa para aquela pessoa, certo? Ele deve se apropriar dessas cores, né? Por exemplo, porque para o computador tudo é informação, uma foto da pessoa, uma pergunta que eu faço, né? A senhora vê que no YouTube, quando você começa a pesquisar um tema, por exemplo, eu que gosto muito da parte de religião. Quando eu começo a pesquisar muito religião, aí só aparece música religiosa, palestra religiosa, apaga tudo que as outras coisas, começa a desaparecer as outras coisas que eu consulto, né? Então, assim, como é que... então, isso é devido ao algoritmo, né? Então, eu acho que é um processo interessante da gente pesquisar. Como como a senhora falou, a cor, né? O amarelo e o verde. Uma pessoa com conhecimento em linguagem, com conhecimento
dessa arquitetura do computador, faria um trabalho lindíssimo. Eu, sinceramente, não tenho a menor capacidade para fazer uma coisa dessa. Mas eu acho que não são só as máquinas, não, né? Os seres humanos também identificam algumas características das pessoas para poder fazer contato, para poder pedir para ser amigo, né? Mulheres mais velhas, por exemplo, elas são muito assediadas por eu chamo de fake love, né? Eu quero tentar sobre isso para a gente trabalhar com isso no nosso grupo de linguagem e tecnologia. Elas são assediadas por falsos apaixonados e pedem para ser amigos, no primeiro encontro declara amor, e se a pessoa dá corda, aquilo vai acabar chegando no pedido de dinheiro. Então, homens gays também são assediados por outros homens que esperam que eles sejam carentes, precisando de amor, e isso acaba acarretando no pedido de dinheiro. Então, as redes sociais, elas projetam no virtual aquilo que acontece, né, no mundo físico. Então, se você, no mundo real, se você é um consumidor de bebida, as pessoas vão saber que você gosta de comprar vinhos, vão te ligar, você vai chegar, está sempre na sessão, chegar no mercado, te conhece, ele já vai atrás de você e fala, chegou um vinho novo. Eu acho que reproduz o nosso comportamento no mundo real. Eu não gosto, eu sei que você não está falando disso, não, você está propondo uma coisa bem interessante, mas eu não gosto das pessoas que comunizar a internet, as redes sociais, que eu acho que os comportamentos que estão lá, eles já estão na vida real, né? O discurso do ódio, ele já acontecia com as minorias, nas esquinas, na escola, o bullying já acontecia de forma muito perversa com as crianças nas escolas, talvez tenha se intensificado, mas é um estudo, tá aí um desafio para você, vai estudar isso. Pois é. Eu e o Antenor já estamos tentando nos aprofundar mais na teoria dos sistemas adaptativos complexos, tentando, digamos assim, criar determinadas aplicações dessa teoria, né? dentro da visão dos sistemas, a leitura. E, assim, atrelando também a questão das emergências metafóricas em relação à leitura de diferentes gêneros textuais. Mas o Antenor é um curioso, ele está sempre querendo fazer alguma coisa. É muito inteligente o Antenor. A ideia é muito boa. Muito boa. Olha, a Abnisa, que está sem som, ela está sem o microfone, ela lançou aqui uma pergunta. Ela disse assim, professora, me chamou muito a atenção a presença da carteira profissional no enredo da escola. Mas ainda... Está me ouvindo, né, Vera? Não, eu perdi uma palavra. Ela disse, professora, me chamou muito a atenção a presença da carteira profissional no enredo da escola. Mas ainda, quando associada a ferramentas, às 6 mãos, há um sentido metafórico a mais, e pede desculpas porque está sem som e sem câmera. Eu acho que o que a gente tem ali naquela imagem é uma compressão, né, de várias metonímias, e de metáfora também, né? Trabalhador é Deus, sim. Trabalhador é guerreiro, né? A gente tem essas metáforas que são, por exemplo, trabalhador é guerreiro. Eu acho que essa metáfora emerge da junção das metonímias, o macacão, as ferramentas. Não pode ter mais coisa lá que eu não vi, viu? Cada vez que a gente olha, a gente tem as mãos da deusa Diana, que eu acho que a gente ainda puxou um pouco, talvez alguém com mais conhecimento pudesse enxergar mais coisas que a gente não enxergou ali, viu? Fez ainda em outras leituras, possa se ver ainda mais coisas. Certamente. Sim. Muito lindo aquele desfile.
pedi ao Antenor para desligar, eu acho que ele desligou o microfone. Desligou. Mônica também está com o microfone ligado. Alguma outra pergunta? Ainda teriam perguntas a fazer à professora? Então, silêncio. Sei que o meu microfone estava desligado. Eu acho que é porque... Eu acho que não, né? Mas, olha, antes de terminar, eu quero agradecer demais ao Rafael. Rafael é um André da UFMG. Nós nos tornamos amigos, porque a vida quis. Rafael era estudante de espanhol, foi fazer uma disciplina comigo, e intérprete de Libras, trabalhava com Libras. E nós nos tornamos amigos assim, de infância, né? Apesar dele poder ser meu neto. E ele está sempre para me ajudar. Quando eu preciso de algum abstract em espanhol, é ele que olha. Para você também, Rafael. Muito bom. Eu também quero mandar um para você, Vera. Para todos. Rafael é aquele filho que a gente queria ter. Tá bom. Olha, a Benisa está dizendo que foi uma tarde muito rica, agradece bastante pela oportunidade. Acredito que todos que estão aqui, não é, gostaram muito, foi uma palestra muito maravilhosa a sua participação. E o que mais nós podemos dizer é que na próxima ocasião, na próxima semana, nós temos a mudança, não esqueçam. A próxima temos a mudança na sexta-feira. Vai ser sexta? Vai ser sexta, porque o Paulo Duque e a sua colega, que vão fazer em dupla apresentação, eles não podem outro dia da semana, então pediram que fosse na sexta, porque eles têm, às terças e quintas, eles têm uma aula remota que eles estão dando. Eu perdi todos vocês, não vejo mais vocês, estou só na tela. Eu agora tenho internet lá, vou tentar ver sexta-feira. Você vai estar no interior, Vera? Segunda-feira, mas agora com internet eu vou tentar ver. Sim, tá ótimo, então. Olha, Vera, então, mais uma vez, muito obrigada, e nós vamos conversando, agora já estamos unidas pelo WhatsApp. Sim. Né? Assim como você, eu amo os gatos, eu estou com 2 agora, comecei com 1. O gato acabou de chegar aqui, deixa eu abrir para vocês. Pois é, agora estou com 2. Vem cá, Zac. Vem cá, Zac. Eu pus comida na janela para ele não me perturbar, ele está lá comendo. Ah, tá certo. Mas depois a gente troca figurinha. Vou mandar umas fotos dos meus gatos para você. Pois, olha, a todos que estão aí,